Então, vamos lá. Antes de dar sequência, né, ao nosso conteúdo sobre coesão sequencial, que na semana anterior nós falamos sobre a coesão referencial, nós vamos falar um pouquinho sobre os argumentadores, né, ou os operadores argumentativos. A importância dele no texto. Nós vamos relembrar, a gente já deu início, né, anteriormente falando um pouquinho sobre eles. Nós vamos relembrar e aprender novos tipos de operadores argumentativos, né? Então, primeiro, o que são, né, esses operadores argumentativos? O que eles fazem no texto? Eles são palavras que ajudam a levar a uma conclusão argumentativa do texto, ou seja, é uma palavra que vai lhe ajudar a falar, a argumentar no seu texto, vai levar você a ter uma conclusão. E a importância de conhecer esses operadores argumentativos é a não repetição de palavras no seu texto. Lembra que quando a gente falou sobre o texto argumentativo expositivo, ou seja, sobre a redação, a importância de não estar repetindo sempre a mesma palavra, tentar estar utilizando outras palavras, mas que tenham o mesmo sentido? Esses operadores argumentativos vão dar ideias disso, vai mostrar como você pode fazer isso. Então vamos lá. O primeiro tipo de operadores é aqueles de oposição, né? Então são aqueles que vão interligar, né, as ideias e que elas se contrapõem. O mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, e etc. Observem. O mais usual, que vocês mais utilizam, é o mais, a palavra mas. Não estar errado. Errado não está. Vocês podem utilizar sim. No entanto, tenta estar utilizando outras palavras para não ficar uma palavra muito repetida no seu texto, certo? Aí nós temos um exemplo, ó. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. No lugar desse mas aí, eu também poderia estar utilizando. Eu gosto de sorvete, no entanto, estou gripado. Eu gosto de sorvete, embora estou gripado. Então, vocês podem estar utilizando outros termos de oposição que vai dar a mesma ideia. Outro tipo de argumentador é o de adição. São aqueles que aglutinam trechos, né, com sentidos complementares, que não se contrapõem, ou seja, que não tem ideia de oposição. Vai adicionar, vai somar ao seu texto, que é o ir, nem, também, não só, mas também, mais ainda, como também, além disso e etc, ok? Aí nós temos um exemplo, né? Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Então tá dando ideia aí, ó, de adição, ok? Que além de ficar, a pessoa também vai dormir ali. Outro tipo de operadores é o de conclusão, né? Então, são aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. A gente pode dizer assim, ó, algo que vocês já falaram no parágrafo anterior, algo que vocês já mencionaram no seu texto, um argumento que vocês já fizeram, então você quer retomar aquele argumento, né? A gente viu um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre coesão referencial, né? Que eu tenho uma palavra que faz referência a algo que já foi dito para me não repetir ela. Então, quais são esses termos também que eu posso estar utilizando, né? Logo, portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por conseguinte, de modo que, por fim, entre outros termos que vocês também podem estar utilizando. Aqui, ó, eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Então, ele não repetiu o termo aí, ó, o não ter dinheiro. Ele não repetiu isso. Ele não colocou que não tenho dinheiro, por isso não vou sair hoje. Não, ele colocou na primeira frase, eu não tenho dinheiro, logo não sairei hoje. Então, ele não fez uma repetição, ele fez uma retomada daquilo que ele já falou anteriormente, que é o não ter dinheiro. Nós também temos esses operadores de explicação, né? Então, são os operadores que representam uma explicação sobre o que foi citado antes. Pois, porque, porém, porquanto, etc. Tem outros termos aí. Então, eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Então, aí ele está explicando o motivo dele não comer lasanha. Ele está fazendo uma retomada.
Outro tipo de operadores é o de conformidade, não, certo? São aqueles que vão fazer referência a algo ou alguém. Você concorda com o que foi dito. Então, você está fazendo uma retomada a algo que alguém já falou, certo? Conforme, como, segundo, de acordo com e etc. Um exemplo aí, ó. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, aí estou fazendo uma citação a algo que já foi dito por outra pessoa. Então, eu estou fazendo uma citação a Paulo Freire. Então, eu estou colocando segundo Paulo Freire. Também eu poderia estar utilizando conforme Paulo Freire, né? Como Paulo Freire falou. Então, assim, eu estou fazendo uma retomada a algo que alguém disse anteriormente e eu achei interessante colocar no meu texto. Também posso estar utilizando isso. Outro tipo de operador é aquele de condição, né? Sugere uma condição para se realizar algo. Então, se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo sim, a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que, com o verbo no subjuntivo, lógico, né? Você vai colocar uma vez que e colocar o verbo aí no subjuntivo. Então, isso aí são condições. Esse operador de condição vocês vão ver muito na coesão sequencial, certo? Os outros nós vimos na referencial, certo? Então, aqueles operadores argumentativos que vocês não viram na referencial, vocês vão ver agora na sequencial, né? Que fazem tudo, todos eles fazem parte da coesão. Aí nós temos um exemplo, né? Se fizer bom tempo, amanhã eu vou. Então é uma condição. Só se o tempo estiver bom que eu irei. Ok? Nós também temos os operadores de finalidade, né? Então são aqueles que denotam a razão pela qual algo acontece. Então, a fim de que, para que, conflito de que, por que, para que e etc, né? Eu bebo água a fim de que não fique desidratado. Então, aqui ele está dando uma finalidade, né? O motivo pelo qual ele bebe água, certo? Então, vamos continuar aí. Outro tipo de operador, né? É o de comparação, né? Qual é a finalidade aí desse de comparação? Tais operadores constroem, né, uma comparação entre duas sentenças, né? Então, nós vamos estar fazendo aí uma comparação entre uma coisa e outra, né? Então, vamos lá. Seria o mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira e etc. Então, aqui a gente pode estar dizendo que é o nosso comparativo, né? Então, um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Então, aí ele está fazendo uma comparação entre um passeio e ir para uma festa, o que seria mais agradável para esta pessoa, né? E, por fim, nós vamos estar vendo aí os operadores de consequência. São aqueles, né, que denotam uma relação de consequência em relação a determinado ato. Exemplo. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de maneira que. Então, ele está falando uma consequência, né? O grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Não está falando que devido, né, àquela zoada, né, o grito, o forte grito, resultou em a vizinhança estar acordando. Então, é uma consequência. E o último aí, operador de argumentativo, é aquele de alternância, né? São os que apresentam uma relação de alternância entre dois polos, né? Ora, já, não, nem, quer, seja, talvez, e etc, né? Então, hora eu quero dormir, hora eu quero comer. Então, tá falando uma alternância. Quando a gente fala sobre operadores de alternância, nós também podemos dizer que eles também vai ter um momento que vai ser de exclusão. A alternância vai dar ideia de exclusão. Como assim, professora? Quando eu coloco assim, ó, ou vou dormir ou vou sair.
Então, aí, ó, para mim fazer um ou outro, eu tenho que deixar de fazer um dos dois. Então, aí dá a ideia de exclusão, né? Também vai ter dado essa ideia. Agora, vamos dar início aí, né? A nossa coesão sequencial. Para vocês compreenderem a coesão sequencial, é necessário que vocês também entendam a questão dos operadores argumentativos. Se você não entendeu, retoma aí o vídeo, né? Volta aí o vídeo e vê novamente os operadores. Conforme vocês entendem os operadores argumentativos, vocês vão ter melhor compreensão da coesão sequencial. Então, vamos lá. Qual é a diferença, né, entre a coesão referencial e a sequencial? A coesão referencial, ela refere-se, né, dentro do texto, a palavra vai estar fazendo referência a uma outra palavra, algo que já foi dito, algo que já foi dito, dito ali, né? Vai substituir um termo. Então a gente vai saber de quem se trata, né? Já a sequencial, ela não se refere a termos específicos no texto, mas conecta as ideias de uma oração, período, frase ou parágrafo com outros, ok? Então vamos lá. Casualidade, né? Vamos ver um exemplo aí de casualidade. Então, ser idoso no Brasil representa um desafio, uma vez que, além da busca incessante por uma juventude eterna por parcela da sociedade, há também o preconceito com as gerações mais antigas. Então, se vocês observarem aí, o termo uma vez que, ó, o termo aí, ó, uma vez que, ela tá falando uma causa, né? Ela faz relação entre a pessoa ser idosa, né, no Brasil, e a consequência disso. O que que acontece, né? O desafio que é ser idoso no Brasil. Então, aí é essa ideia, esse termo aí, né? Uma vez que vai dar esta ideia. Nós temos a coesão sequencial de oposição, né? Nós não consumimos doce em casa. Porém, aqui abriremos uma exceção. Então, se vocês observarem aí, nós temos o termo porém. Então, esse porém aí vai dar uma ideia de oposição ao que foi dito anteriormente, né? Que qual é a oposição aí, ó? Que nós não consumimos doce em casa. Porém, abriremos uma exceção. Se vocês observarem aí, essa palavra porém, ela dá mais força à segunda oração. A primeira oração, nós não consumimos doce em casa, ela vai ficar mais, vai perder um pouquinho da força, não vai ter tanto destaque nesta frase. Já o termo porém fez com que a segunda oração tivesse mais força no que foi dito. Isso também aconteceria se o termo que tivesse aí fosse o mas. Então, o termo porém mas, quando vai dar a ideia de oposição, eles sempre deixam a oração que ele está, né, antecedendo, né, que ele está introduzindo aí, mais forte do que o que foi dito anteriormente. Então, eu posso estar utilizando esses argumentadores para destacar ou não algo que eu quero dizer. Um exemplo, né, dessa mesma frase aí, só que utilizando um outro argumentador, ó. Nós não consumimos doces em casa, embora aqui abriremos uma exceção. O termo embora aí, vamos dizer assim, ele não destacou a segunda frase. A primeira frase continuou ainda em destaque, certo? Então, eu utilizando, dependendo do argumentador que eu vou utilizar, vou estar conseguindo destacar ou não a frase que ele vai estar empregado. E, por último, sobre a coesão sequencial, nós temos a de condicionalidade. Ainda não é por último, viu, gente? Ainda temos outra aí, outro tipo de coesão, né? A condicionalidade é aquela que a gente vai usar os argumentadores de consequência, né? De consequência não, perdão. Os argumentadores de condição, né? Caso você não abandone o projeto, ou caso você abandone o projeto, não conseguirei terminá-lo sozinha. Então, aqui tá falando, né,
a palavra caso aí, né, o termo caso, tá mostrando que se a pessoa abandonar, né, o projeto, a outra não vai conseguir terminar. Então, ele tá dando ideia de condicionalidade. Também pode estar utilizando outro operador que vocês viram anteriormente aí, né? O caso aí tá dando ideia de condicionalidade. E agora, por último, sim, nós temos o de alternância, né? Então, nós temos dois tipos aí de alternância, né? Eu falei que a alternância também pode dar ideia de exclusão, né? Aí a primeira aí, ora estudamos, ora saímos, aí tá dando ideia de uma alternância, o que você faz um tempo, o que você faz depois. Então, tá mostrando aí o que você pode estar fazendo alternadamente. Já no segundo exemplo, né? Ou a polícia protege a população periférica, ou a assassina. As duas ações não são possíveis ao mesmo tempo. Então, aqui tá mostrando que tá dando uma alternância aí, né? Ou a polícia protege uma população ou protege a outra. Então, nesse caso aí, dá uma ideia de exclusão. Para uma ser possível, a outra não pode acontecer, certo? Então, esse daí foi o nosso conteúdo sobre coesão sequencial, né? Concluindo a parte da coesão. Lembrando os tipos de coesão, né? Nós temos a coesão de casualidade, nós temos a de oposição, temos a de condicionalidade, a de alternância e, por último, né, a de alternância, certo? Qualquer dúvida, gente, pode chamar no PV, pode perguntar, professora, eu não entendi tal parte do conteúdo, eu vou estar explicando novamente, certo? Então, dá uma olhadinha lá no grupo, que também tem as atividades referentes a este conteúdo, e até a próxima aula.